Olá, catequistas, me pediram para fazer uma formação sobre o querigma, então eu estou aqui para que nós possamos refletir um pouco mais, vocês que fizeram toda essa caminhada conhecendo um pouco mais sobre essa realidade do querigma. Então vamos iniciar esse nosso momento de formação com a oração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, como vocês já fizeram essa caminhada, com certeza eu vou partilhar algumas coisas com vocês aqui nesse vídeo. Fiz até algumas anotações aqui para não esquecer, para não passar em branco essa realidade tão importante na vida dessa caminhada catequética da nossa comunidade e da igreja no Brasil. Então, primeira coisa, o que significa a palavra querigma? É o primeiro anúncio. Então, essa realidade era da igreja primitiva, onde as pessoas, depois que Jesus Cristo morreu, então os apóstolos tiveram essa missão de fazer esse anúncio e fazer essas pessoas se tornarem cristãs. Então foi esse primeiro anúncio que eles ouviram para se tornar verdadeiramente cristãos. Então eles faziam 6 passos e depois desses 6 passos eles tinham que fazer a decisão se verdadeiramente queriam se aprofundar, querer ser cristão ou não. Então essa realidade do querigma é esse primeiro anúncio. Interessante perceber que hoje a linguagem que nós temos de catequese ela é um pouco limitada. Então o termo correto que nós precisamos utilizar a partir de agora, nesses tempos, é itinerário da iniciação à vida cristã. Porque itinerário ele é um caminho que não se termina. E muitas das vezes nós só falamos catequese. A catequese ele é o segundo passo desse processo de itinerário. Então, a primeira coisa que deve acontecer na vida de um cristão: fazer o querigma, depois a catequese e depois a mistagogia. Então, são 3 passos. E o problema é que, por muito tempo, a igreja focou só na parte catequética e esqueceu a parte do querigma e também esqueceu a parte da mistagogia. Então a igreja hoje está recuperando essa realidade para que com certeza possamos viver cada vez melhor esse seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que reza o querigma? O que diz o querigma? O que apresenta o querigma para cada um de nós? Primeira coisa, que Deus ama a cada um de nós. A gente percebe o amor de Deus já na sua obra da criação. Ele fez tudo perfeito para o ser humano. Deus que ao longo da história vai fazendo alianças. Se a gente vai pegar lá a palavra de Deus, Deus faz aliança com Abraão, Isaac, Jacó. Tudo isso para demonstrar o amor que Ele tem para conosco. Faz aliança com Noé. Então Deus muitas das vezes perdoa o pecado da humanidade e faz aliança porque Ele ama, Ele deseja a salvação da humanidade. É assim que nós somos chamados a perceber o amor de Deus. Então, como Ele faz tudo perfeito e Ele deseja fazer alianças com o ser humano. E a aliança mais perfeita que Deus faz conosco é com seu Filho Jesus Cristo, quando o próprio Deus se encarna para ensinar essa realidade do céu para todos nós. Então, a última aliança e a perfeita aliança que Deus faz conosco é através de seu Filho. Então, nós precisamos acreditar no seu Filho. Porém, infelizmente, o que acontece? O nosso amor para com Deus, ele foi deturpado. Por que aconteceu isso? Por causa do pecado. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, deram as costas ao projeto de Deus. Então, hoje, a nossa realidade de enxergar o amor de Deus na nossa vida está deturpado. Então, muitas das vezes, nós percebemos que muitas vezes Deus quer nos manipular, Deus é um estraga-prazer. Então, a gente não enxerga Deus como um ser perfeito que ama e deseja cada um de nós. O pecado, então, destrói a vida de cada um de nós. O pecado é dizer não ao projeto de Deus. Então, tudo o que eu faço, tudo o que eu penso,
que nega o projeto de Deus, isso é pecado. Então, mas como é que eu saio dessa realidade? Então, buscar a vida na graça. Então, sair do pecado, não dar as costas para Deus, mas vou fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. E aí o terceiro passo do querigma é reconhecer a pessoa de Jesus. Então Jesus Cristo é que veio nos ensinar e veio trazer a graça de Deus para todos nós. Jesus que nos deixou os sacramentos. Então as pessoas que desejam abandonar o caminho do pecado e verdadeiramente viver esse amor de Deus na sua vida, ele precisa então buscar a vida do batismo, que liberta de todo o pecado original e também os pecados pessoais. E aquelas pessoas que desejam continuar na vida de igreja, precisam então buscar com frequência o sacramento da penitência para não sair da graça de Deus. Porque o pecado nos impede de fazer a vontade de Deus na nossa vida. O pecado não deixa a gente ser obediente a Deus e damos as costas. Como nós vimos lá naquela passagem do Gênesis, Deus procurando Adão e Eva e eles estão de costas, escondidos dentro dos arbustos porque têm medo de Deus. Porque o pecado causou isso na humanidade. Mas Jesus Cristo não veio para condenar. Jesus Cristo veio para nos salvar. Jesus veio para estender a mão. Por isso que nós somos chamados a verdadeiramente a nos aproximar de Jesus. Como eu já disse, Jesus Cristo é a perfeita aliança que Deus Pai fez conosco. Então não mais aquelas alianças do Antigo Testamento, mas a perfeita aliança é dada em Jesus. Então eu só vou encontrar a minha realização plena, eu só vou encontrar a minha felicidade à medida que eu vou vivendo a vida que Jesus Cristo mostrou, ensinou a cada um de nós. Ou seja, obedecendo às bem-aventuranças, praticando os mandamentos na minha vida, praticando as obras de misericórdia, que nós encontramos tudo isso na palavra de Deus. Ou seja, olhar para a palavra de Deus e colocar isso em prática na nossa vida. E aí então nós vamos perceber que nós precisamos nos converter e também acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que pode nos salvar e também nos converter a essa realidade, dar esse verdadeiro assentimento que Jesus pode salvar a cada um de nós. Então, crer e também converter é o quinto passo, é o quarto passo para nós continuarmos vivendo e praticando essa realidade do querigma na vida de cada um de nós. E o quinto passo é realmente receber o Espírito Santo. No batismo a gente recebe o Espírito Santo, mas na crisma a gente recebe a plenitude do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vem fazer a cada um de nós? O próprio Jesus já disse, ele vem recordar aquilo que Jesus ensinou e vem ensinar muitas outras coisas que nós não estávamos capazes de ainda compreender. O Espírito Santo vem trazer esse espírito de intrepidez na vida de cada um de nós. E o que é esse espírito de intrepidez? É de verdadeira coragem de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os problemas para anunciar o reino de Deus. Eu sou chamado a viver então essa vida no Espírito Santo, essa coragem de não negar, de ter medo de falar de Deus, de não ter assim vergonha de falar de Deus. O Espírito Santo nos impulsiona para verdadeiramente tomar fazer a vontade de Deus na vida de cada um de nós em primeiro lugar. Então a gente vai olhar a vida dos santos. Por que os santos são santos? Porque eles deixaram o Espírito Santo agir na sua vida. E essa deve ser a meta de cada um de nós. A grande vocação que cada um de nós tem é verdadeiramente viver essa vida no Espírito Santo. Deixar que Ele nos deixe conduzir para ser obediente ao nosso Deus. E o sexto passo, e o não menos importante, eu acho que é o que dá sentido a tudo isso, eu preciso viver esse amor de Deus, eu preciso viver essa realidade de Jesus Cristo, eu preciso crer e me converter, eu preciso receber o Espírito Santo numa vida de comunidade. Então, todo esse querigma, ele faz sentido na vida de comunidade. Então, não adianta a gente receber os sacramentos ou fazer todo esse processo de catequese, ou seja, conhecer Deus intelectualmente e depois me afastar da vida de comunidade. Então, não tem sentido. Então, o ápice de toda essa caminhada é para nos favorecer a cada um de nós uma vida de comunidade, estarmos próximos
uns dos outros. Claro que vai ter momentos que a gente vai ter dificuldades, a gente não vai entender o irmão, vai ter algumas complicações, alguns embates, mas com certeza o Espírito Santo estará ali. A gente precisa permanecer na vida de comunidade, porque fora da igreja, fora da comunidade não tem salvação. Então o querigma, ele vem ensinar para nós uma fé de maneira mais prática. Depois que eu assumir essa vida prática da fé na minha caminhada, aí sim que eu vou para o segundo passo, que é a catequese. Então, fundamentar tudo aquilo que eu já experienciei na vida do querigma. Então, que nós possamos, assim, verdadeiramente viver essa realidade de querigma para também passar para os nossos catequizandos. E assim, qual é a importância do querigma? Como eu já disse, ela é de suma importância, porque vai apresentar ali de um modo muito rápido o que nós precisamos para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, para alcançarmos a verdadeira santidade. E se nós verdadeiramente queremos essa vida nova, precisamos praticar isso. E a catequese vem aprofundar, tanto é que existe um rito que faz a transição do querigma para a catequese. Nós perguntamos então para aqueles que desejam seguir: você verdadeiramente quer aprofundar esse conhecimento de Cristo? E eles vão dizer que sim, então assinam num livro e começam a fazer a catequese. Muitas das vezes, infelizmente, temos muitas pessoas que ainda têm essa certa rejeição para conhecer Jesus Cristo. Então, dificulta. Então, esse processo de fazer essa passagem, muitas vezes foi ignorado, esquecido, e isso com certeza dificulta, porque assim a gente precisa fazer o marco entre o querigma e a catequese, para as pessoas não pensar que é a mesma coisa, que já só está dando continuidade. Mas eu penso que realmente isso precisa acontecer bem marcado, o tempo do querigma, o tempo da catequese. E no caso que nós temos as crianças, então introduzir os pais, fazer os pais também fazer parte desse querigma, para que eles possam perceber que eles precisam dar continuidade nesse processo de formação dos seus filhos, porque os filhos dependem dos pais. Então, se os pais não têm essa mentalidade do querigma, que a finalidade é viver essa fé trinitária, essa fé em Deus dentro de uma comunidade, não tem sentido, então, a gente dar os sacramentos, porque não vai fazer a experiência, não vai se tornar discípulo e discípula de Jesus. E depois, na catequese, com certeza vai aprofundar aquele desejo já lançado ali, suscitado nesse período de querigma. Então, o querigma é suscitar esse primeiro amor na vida do coração, seja dos pais, seja dos catequizandos, de qualquer pessoa que realmente deseja fazer esse itinerário de crescer nessa comunhão com o nosso Deus. E assim, catequista, eu exorto a você que realmente muitas das vezes passamos por dificuldades, nós estamos nesse tempo de pandemia, e dificulta com certeza esse nosso catequizar. Mas aqui a gente precisa acreditar em Deus, o Espírito Santo está contigo. Então, confie no Espírito Santo, se deixe guiar pelo Espírito Santo, para que você possa transmitir o melhor conhecimento da melhor forma para os seus catequizandos, que com certeza Deus vai te agradecer por você dedicar um tempo da sua vida para estar ensinando a outros a conhecê-lo cada vez mais. Então continue animado, firme, porque no final da sua jornada, com certeza, virá o prêmio de Deus. E agora, assim, concluindo esse nosso momento de formação, eu quero agradecer a sua presença, a sua atenção, e se vocês ficaram com alguma dúvida, me procurem para que eu possa, assim, esclarecer a cada um de vocês. Então, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tua palavra